Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a paz esteja com todos. Amém? Você está feliz por estar aqui? Eu confesso que estou feliz por estar aqui. O pastor apóstolo Edson disse que eu podia me sentir em casa. Na verdade, isso para mim é redundante. Eu já me sinto antes dele dizer. Não sei se eu podia falar isso, mas eu já me sinto em casa, nessa casa de oração, porque quando eu venho aqui eu sinto que eu estou na casa do Pai. Ele é seu Pai, Deus é seu Pai e Ele é o meu Pai também. Então eu estou na casa dele, me sinto em casa e graças a Deus por isso que podemos ter essa comunhão entre os irmãos. Quantos não me conhecem aqui? Levanta a mão, que eu quero conhecer você. São novos ou faz muito tempo que eu não venho aqui, pastor? Faz tempo que você não me convida. Eu me chamo, ele já me apresentou, eu me chamo pastor Rafael, pastoreio a igreja IPEP aqui em São José dos Pinhais, no bairro Crixac. Hoje eu trouxe a minha esposa e uma das minhas filhas. Se coloque de pé, querida, por favor. Aqui está a minha esposa Cris e minha filha Duda, vieram me acompanhando. Hoje nós saímos meio escondido de lá, duas filhas, as duas tinham um compromisso lá no ministério e não puderam vir, mas ficaram bicudas, eu tenho certeza, que queriam acompanhar. Final de semana passado nós estivemos em uma outra igreja que tivemos que cancelar o culto, não foi? Tivemos que cancelar, porque a galera põe no status aquela fotinho de vai estar aqui o pastor Rafael, sei que lá, e a galera começa a ver, já era. Lá não é a igreja do pastor bicudo, onde vai um, vai tudo, Então tem que se esconder um pouco. Amém, queridos? Mas eu sou grato a Deus por estar aqui e grato também aos líderes, pastores, apóstolos aqui dessa igreja por confiar essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Antes de fazer a leitura do texto, eu quero que você coloque no seu coração a palavra que você cantou aqui junto com o ministério de louvor. Ele é fiel em todo o tempo. Indiferente da situação, eu sei que nós vamos falar um pouco sobre bênção na vida financeira, sobre a restituição da porta do cárcere, mas eu quero que antes de nós abordarmos esse tema, essa palavra, que você tenha isso sempre falando com você, memorizado no seu coração, que Ele é fiel em todo o tempo. Você pode incomodar quem está do seu lado e dizer isso para ele? Diz isso para ele, diga, Ele é fiel em todo o tempo. Fala para o outro agora, fala, Ele é fiel em todo o tempo. Eu não sei se ele acreditou, põe a mão no ombro dele e sacode, diga, Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para você crer que Ele é fiel em todo o tempo. Amém, queridos? Eu quero fazer menção do texto que está em Neemias, o tema que me foi dado. Eu quero ler a partir do capítulo 1, no versículo de número 2, versículo 2 e 3. Por favor, se a mídia puder projetar, eu vou ler ali junto com você, para não ter divergência na versão. Senão eu leio uma coisa, você lê outra. E eu prometo que eu vou ser breve hoje, pastor. Hoje eu vou ser breve. Eu acho que tem crente traumatizado até hoje aqui. Tem ou não? Quem está traumatizado aqui da outra vez? Ele não. Até que hora que é o culto hoje, pastor? A última vez, você sabe que nós somos até meia-noite. Tem gente que ficou sabendo que eu vinha, nem veio hoje, pastor. Tem gente que ficou sabendo que eu vinha e não veio. Falou, não vou ficar até meia-noite de novo com aquele pastor. Acho que foi isso. Eu estou fazendo um tratamento para a garganta, eu estou com uma lesão nas cordas vocais, pastor. A minha voz não é feia desse jeito, eu canto muito bem. Você não acredita, Eu estou com uma lesão nas cordas vocais, tenho recomendação médica para me preservar. Eu fui na otorrino, é um nome maior, mas até otorrino você entendeu o que é,
E falei para ela, ela fez uma vídeo e perguntou como é que podia estar tão desgastada as minhas cordas vocais. Eu disse para ela que eu era pregador e pentecostal ainda. Aí ela disse, então você vai ter que se conter. E antes de subir aqui, a Maria Eduarda disse assim para mim, pai, não grita, pai, hoje eu não vou gritar, vou me conter e vai ser tranquilo hoje, em nome de Jesus, vou tentar pelo menos. Vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo de número 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Grave essa palavra, miséria, diga miséria. Diga porta queimada. Projeta para mim o capítulo 2 e versículo de número 17, por favor. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Põe o capítulo 3 e versículo 25. Capítulo 3, 25. Que foi o texto que estava aqui no início deste culto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós. Amém? Até aqui, queridos, eu quero que você feche os seus olhos por um instante e curve a sua cabeça. Se você puder estender as mãos em direção ao altar, em direção à minha vida, peça para que o Senhor venha falar com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, uma vez mais nós estamos aqui nessa casa de oração, nesse templo, ó Pai, que o Senhor escolheu e determinou para que o Teu nome, Senhor, fosse louvado e engrandecido, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Pai, nós somos gratos por tudo que já está acontecendo, Senhor, aqui neste culto, Pai. Nós somos gratos pelos louvores que o Senhor nos deu a oportunidade de entoar ao Teu santo nome. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade de ofertar, de dizimar e de Te adorar, Senhor, não só com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos também, Pai, nós Te adoramos. Mas agora, Senhor, nós viemos aqui acreditando, ó Pai, quando o Senhor disse que nem só de pão nós viveríamos, mas nós viveríamos, Senhor, de toda a palavra que sai da sua boca. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor venha bradar, Senhor, em nossos corações, venha abrir, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós não venhamos perder nada, Senhor, da Tua palavra, mas que a palavra, Senhor, que for ministrada aqui, venha ser ministrada, Senhor, como uma boa semente, que venha penetrar num bom solo e venha frutificar, Senhor, a 30 por 1, a 60 por 1 e quem sabe, Senhor, a 100 por 1, mas de uma forma, Senhor, milagrosa, que esta palavra, Senhor, venha surtir efeito em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quantos creem que Deus abre porta aqui? Quantos é? Quantos creem que quando Deus abre uma porta, Ele liberta você? Ele libera você. Eu sou acostumado a participar de vários cultos, seminários de cura, de libertação, de tudo que é espécie que você possa imaginar. Um dia eu estava participando de um culto e a pessoa que estava ministrando já não está em nosso meio. É uma pessoa bem famosa, não vou citar, senão
vou ter que pagar direito autoral, sei lá, alguma coisa assim. Mas a pessoa falava algo assim que, eu não sei, quem aqui já veio daquelas igrejas pentecostais raiz? Quem veio de igrejas assim? Quem? Olha aí, tem bastante pentecostal aí. E você vai lembrar que durante algumas ministrações de libertação, tinha gente que caía no chão, estribuchava, saía água pela boca, baba, e quando você via, na outra semana, continuava fazendo as mesmas coisas. E eu aprendi em um dia, em uma ministração, em um seminário, uma igreja lá do outro lado de Curitiba, não me recordo agora o nome do bairro, mas eu lembro que a pessoa que estava ministrando tinha muita autoridade, mas muita autoridade mesmo no campo espiritual. E ela dizia o seguinte, que nem toda a libertação, ela vem através de você estribuchar no chão. Não. Às vezes, algumas libertações vêm você consciente, fazendo com consciência, prestando o teu culto racional e tendo ciência que a instrução que você recebe tem que mudar algo na sua vida. Eu venho dizendo há alguns tempos já na igreja onde eu prego, que a diferença vai acontecer não com a informação, mas com aquilo que você faz com a informação que você recebe. Você vai ver que muitas pessoas vão ter 30, 40, 50 anos de igreja junto com você, e você vai ver que a pessoa está sempre do mesmo jeito, parece que não flui, recebe o mesmo alimento que você recebe, você tenta ajudar, mas na verdade não é, o problema não está na instrução. Eu tenho certeza que quando eu tomo lugar aqui nesse púlpito, eu tenho certeza que aqui é lugar de grandes homens e mulheres de Deus que ministram a palavra de Deus com maestria, com sabedoria, com intrepidez e tentam de uma forma às vezes até desesperadora fazer com que você entenda o que está sendo ministrado, fazer com que você aprenda a fluir, a se libertar, a crescer em diversas áreas. Eu tenho certeza que o apóstolo Edson partilha do mesmo sentimento que eu sinto no meu coração. Quando nós nos esforçamos para pregar, oramos, fazemos os nossos esboços, pedimos a Deus direção, pedimos inspiração, na verdade a ânsia que nós temos em nosso coração é que no culto haja uma transformação, não só no ambiente. Eu já senti a transformação aqui nesse ambiente. Eu sei que aqui é uma atmosfera de adoração, de devoção, de entrega, mas a maior transformação que um pregador, que um pastor, que um mestre tem, o maior anseio é que você saia daqui transformado, que você receba a palavra como um alimento, se alimente e que cause efeito na sua vida, não hoje. Hoje você pode se alegrar, hoje você pode dizer graças a Deus por esta palavra, mas a segunda-feira já está aí batendo na sua porta, e é lá que você vai ser a igreja, é lá que você vai fazer a diferença, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua família, é com as pessoas que convivem ao seu redor, que vão ver se aquilo que você recebeu, você está colocando em prática. A diferença maior é essa, é o que você faz com a instrução que lhe é dada. Eu vejo pessoas, apóstolo, pagando horrores de dinheiro para fazer parte, assistir um palestrante, dizer as mesmas coisas que você já está cansado de falar aqui. As pessoas desembolsam uma fortuna para receber treinamentos, para tentar entender aquilo que já é ensinado nas igrejas. Eu digo assim, na igreja onde eu prego, eu digo, aproveita enquanto ainda é de graça, porque daqui a uns tempos eu vou começar a cobrar, porque é brincadeira um negócio desse. Aí você vê livros dizendo como você vai ganhar o primeiro milhão. Quem já leu um livro desse aqui? Quem? Terminou de ler? Não terminou? Já ganhou o primeiro milhão, falou, não preciso mais. Com certeza. Você vai ver que enchem plateias com instruções de como você ganhar o primeiro milhão, de como você ser próspero, como você, enfim, vencer nas suas finanças. Mas imagina um auditório com 5, 6, 8, 10 mil pessoas,
quantas daquelas pessoas vão colocar em prática aquilo que aprenderam? Uns vão receber o livro e não vão ler. Desculpa, pastorino. Outros vão escutar ou vão ler o livro inteiro e não vão colocar em prática uma vírgula daquilo que aprenderam. Então a diferença está em o que é que você faz depois que você recebe uma instrução. Quando você vem para a igreja, eu sei, é um ambiente amistoso, favorável, gostoso. É legal nós nos ver. As pessoas, havia uma oração de um pastor, que antigamente, agora ele não ora mais assim. Ele dizia assim: eu não vim aqui para rever os amigos. E eu já orava o contrário, eu dizia: não, eu vim para ver eles também. Não só para isso. Eu vim para adorar a Deus junto com meus amigos. Então eu preciso ver eles também. Eu gosto de ver os meus amigos na igreja, os meus irmãos. Mas de que adianta nós virmos, adorarmos, nos prostrarmos, nos rendermos e não causar a diferença, e não ter diferença em nossas vidas? Começa a ter a diferença quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. A diferença está na instrução, ou melhor, no que você faz com a instrução que você recebe. Deus abre porta e Deus abençoa as nossas finanças. Essa é uma verdade que eu quero que você carregue no seu coração. Eu tenho certeza que eu não preciso ensinar você aqui a respeito de dízimos e de oferta. Eu não preciso, porque o pastor fez o apelo aqui. Eu acho que ele, pelo que eu entendi, ele fez uma campanha da multiplicação, e eu vi que a parte da frente aqui deste templo, dessa igreja, quase que lotou, quase que não teve espaço, e eu tenho certeza que essa igreja é composta de filhos fiéis, de pessoas obedientes, de pessoas que já entenderam o propósito de devolver aquilo que não é seu. Então, eu não quero ensinar a respeito disso, afinal de contas, eu tenho certeza que você é fiel. Posso ouvir amém? 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 Ô, glória! Talvez até aquele que não seja tanto, ficou meio envergonhado, disse: eu vou ter que dizer amém aqui, porque senão vai ficar feio para mim. Eu quero dizer algo para você, falar a respeito de finanças, e eu quero linkar isso com a restauração do cárcere, da porta do cárcere. Queridos, não é novidade que o nosso país passa por uma crise. Não é novidade. Se você conversar com as pessoas um pouco mais velhas, aí, sei lá, de 1960, a geração que está aí, talvez um pouquinho antes disso, 50, você vai ouvir histórias de crises. Você vai ouvir histórias de escassez. Eu estava conversando com um ex-colega de trabalho a uma oportunidade, uns 3 anos atrás, eu acho. Ele dizia que um dia a escassez bateu tanto na casa dele que eles não tinham dinheiro para tomar café, então eles faziam chá com aqueles matinhos compridos, esqueci o nome que tem esse mesmo, é gostoso esse chá. Ele fazia um chá com essa erva e não tinham açúcar para adoçar. Então a mãe dele mandava ele buscar no armazém aquelas balas horríveis de canela. Quem conhece aquela bala? Quem não conhece aquela bala, levanta a mão. Aquela redondinha de canela. Não conhece? Meu Deus do céu. E os que não levantaram nenhuma vez, estão indecisos ou não estão me escutando? Quem conhece? Quem gosta? Até os que conhecem diminuiu as mãos. Imagina você ter que adoçar o chá com aquilo. Aquilo é mais ou menos. Pode ver, por mais que você diga assim, goste, mas se te colocar na sua frente uma bala de canela e aquela outra quadradinha de iogurte, você vai pegar de iogurte, sim ou não? Aí, ó, sem dúvida. É claro. Mas a escassez era tanta que eles adoçavam com aquela bala, colocavam aquela bala e davam uma derretida. Quem dera, e eu ainda falava assim: ei, escuta, mas o pessoal mais antigo também conta que eles pegavam um pedaço de rapadura para adoçar também. Quem já adoçou o chá, o café com rapadura aí?
A coisa estava feia lá, hein, mas estava feia. Mas porque eu acho que é até melhor do que o açúcar industrializado hoje. Na verdade, você estava por cima da carne seca e não sabia, né? Eu dizia isso para ele, e ele disse assim: não, quem dera eu ter a rapadura para adoçar o chá. Por que é que eu estou falando isso, queridos? Para que você não pense o que está aí na internet. Na internet tem um discurso dizendo assim, ó: logo na minha vez, o terreno é 300 mil. Não é? Logo na minha vez, um carro custa 100 mil. Wesley, já orou, já churumigou desse jeito, né? Logo na minha vez, escute. Pare um dia para escutar o pessoal da velha guarda, para ver se é só na sua vez. Hoje você tem o açúcar lá, bonitinho, tem o café que está 45 conto, o mais ou menos ainda no mercado, mas você toma café antes de ir para o trabalho. Você tem trabalho, não precisa ir e voltar todos os dias na fila daquela agência do Satanás, porque aquilo, cada vez que você vai lá, você arruma um emprego ruim, é ou não é? Eu tenho uma experiência terrível com aquele negócio. Toda vez que eu ia lá, na agência do Cine, queridos, toda vez que eu ia lá, me arrumava um emprego lá no Quitandinha. Como é que eu fui? É mais ou menos assim. Aí olham para você e falam: você não quer trabalhar, não? Vai de bicicleta daqui lá, né? Aleluia. Pessoas que iam e voltavam e não viam um horizonte. Hoje, se você colocar, pesquisar a internet, rolar o seu feed, você vai ver que tem um monte de lugar precisando de gente para trabalhar. Mas mesmo assim, nós vivemos crises financeiras. Como pode um negócio desse? Eu não quero falar de política, eu não quero falar enfim, de má gestão, de nada, a não ser da nossa má gestão, a não ser do jeito que nós tratamos. Escute. É necessário nós falarmos sobre finanças. A Bíblia fala sobre finanças. É tão necessário nós falarmos, queridos, porque você quer ver cadê os casados aqui? Cadê os casados? Levanta a mão. Aí. E eu tenho certeza que você casou bem. Escolheu a pessoa mais linda para ficar com você até que ele venha, né? Isso é verdade. Eu já vi que teve até alguém que sorriu, né? É isso mesmo. Acertou na escolha. Quando a crise financeira veio, você ficou nervoso, não ficou? Quem já passou por crise financeira aqui? Quem não passou ainda, me convide para passar um ano na sua casa. Se você não teve crise ainda, você vai começar a ter, porque eu vou começar a comer até as paredes. E você vai lembrar que durante as crises que você passou, você estava nervoso, principalmente o homem. Estava nervoso. Uma frase do meu falecido sogro, ele dizia assim que qualquer pé de galinha dava uma sopa, não é? E isso não tinha nada a ver com crise, era que qualquer coisinha já estava nervoso, qualquer coisinha já era problema de discussão. E você vai ver, queridos, que existem relacionamentos que são duradouros. Você vê aquelas famílias de Instagram, de rede social, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, até que a crise financeira chegue. E eu estou falando isso para você, queridos, por experiência de ver casais que andavam juntos, congregavam junto conosco, que não conseguiram passar por uma crise financeira. Eu conheço pessoas que se diziam fiéis até que ele venha, que bastou o esposo ficar doente para o abandonar no hospital. Também conheço esposos que fizeram a mesma coisa, quando as suas esposas estavam doentes e a crise financeira veio, bateu, apertou, abandonou no hospital, porque já não tinha mais como pagar tratamento, como comprar remédio e assim por diante. A crise financeira é um problema. Mas eu quero dizer algo para você, que todo o tempo, em toda a história da humanidade, você vai ver que houveram crises. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa crise que nós lemos em alguns versículos aqui. Pelo que eu entendi, vocês estão o mês inteiro ministrando essa palavra, pastor?
Sim, estão ao mês inteiro falando sobre essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece, então, essa história. Você sabe como que estava Jerusalém. Quem dera se eles tivessem dinheiro. Quem dera se eles tivessem algum escape, humanamente falando. Não tinha saída para eles. E eu quero falar um pouco também sobre a restauração dessa porta. Assim como aquela porta precisou ser restaurada, querido, muitas das vezes nós precisamos de restauração na nossa vida financeira. E eu já disse e vou repetir, eu não vou falar sobre dízimo e oferta. Eu não vou falar sobre isso, porque eu vi algo tremendo aqui. Mas eu vou falar hoje com pessoas que dizimam, ofertam e às vezes estão encarcerados financeiramente. Não conseguem, tem uns até que questionam a Deus, dizendo: Senhor, mas eu sou dizimista fiel, eu não tenho apego ao dinheiro, e mesmo assim, parece que a conta não bate. O Senhor prometeu repreender o devorador, mas parece que o devorador está sempre batendo na minha porta. Tem pessoas na igreja que têm uma boa renda, é uma boa renda. Queridos, eu falo com pessoas na igreja, lá na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, é assim lá, parece não, é uma bênção de Deus. Entra um desempregado lá, começa a orar, na outra semana, no máximo, em 15 dias está trabalhando. Tem os que não gostam, né? E aí não tem o que fazer. É rapidinho o negócio, é a bênção de Deus. E você vê lá coisas como esse testemunho que o apóstolo disse aqui. Você vê pessoas lá sendo fiel no pouco, e quando vê, Deus está colocando ela no muito. Mas eu tenho certeza que é assim aqui também. Mas mesmo Deus colocando você sobre o muito, às vezes a conta não bate, sim ou não? Se a metade, ou mais da metade da igreja estiver batendo a conta, estiver sobrando, e você estiver poupando, eu paro de pregar e vou embora. Paro. A gente ora aqui, mas eu tenho certeza que mais da metade da igreja não consegue guardar, não consegue poupar, até planeja, mas não consegue atingir aquilo que foi planejado. É verdade, sim ou não? Eu quero dizer algo para você e que acontece em nossas vidas. Nós temos renda, nós temos salário, nós temos o nosso sustento, nós temos saúde, e às vezes nós não temos paz com tudo aquilo ainda que nós temos. Ficamos preocupados com a conta que vai vencer segunda-feira, ficamos preocupados com a mensalidade sei lá do que, com a prestação não sei do que lá, não, mesmo tendo renda, mesmo tendo o nosso sustento, nós não conseguimos ter paz, muitas das vezes. Mas eu quero dizer algo para você. Hoje o Senhor vai quebrar cadeias aqui nesse lugar. Hoje Deus vai quebrar cadeias nesse lugar e vai levar você a um nível diferente de entendimento. Eu quero falar para você a respeito do cárcere. O cárcere em si, isso vai falar a respeito de limitação. Por mais que você vê, em Jerusalém, o cárcere, ele tinha a porta que limitava o pátio do porão, onde o pastor Sandro falou aqui dessa porta, falou, olha, ela dava acesso a uma masmorra, a um encarceramento subterrâneo. Mas a parte de fora, o pátio, também fazia parte da prisão. Era conhecido como o banho de sol, né? É direito dos vida boa até hoje em dia, né? Tomar um solzinho. Às vezes nós passamos o dia inteiro dentro de empresa, nem nós tomamos sol, e os vida boa tomam. Não é? Mas existia duas visões para quem estava encarcerado.
pelo menos duas: quem estava dentro e quem estava fora. Quem estava dentro se via limitado, mais limitado do que o que estava para o lado de fora. O que estava para o lado de fora tinha um pouco mais de espaço, conseguia se mover. Às vezes nós estamos encarcerados com as nossas finanças. Nós recebemos, mas nós conseguimos ir até um limite. E quando nós queremos sonhar ou projetar algo diferente ou além, fazemos planos, nós não conseguimos avançar. Estamos encarcerados. Agora você imagina o seguinte: a porta do cárcere desmoronada, destruída. Tem um relato de Neemias, quando ele vai visitar Jerusalém, antes de começar a reforma. Ele diz que as portas estavam em ruínas, não tinha como passar, não tinha nem como o seu animal atravessar por aquelas portas, porque além de ser uma porta, que é um lugar que fecha, encerra coisas, pessoas, delimita espaço, também não tinha como ser aberta, não podia ser aberta, estava em entulhos. É esse o relato que Neemias dá a respeito dessa porta. Às vezes nos nossas finanças nós estamos assim, nós não conseguimos romper, não conseguimos abrir a porta, porque a porta está precisando de restauração. Uma porta quebrada não se abre. Uma porta que virou entulho, ela vai apenas bloquear a passagem, e você não vai conseguir passar. Mas hoje Deus veio aqui, Deus te trouxe aqui para restaurar a porta que está quebrada na sua vida. E hoje, em específico, nós estamos falando dessa porta. Eu quero dizer algo para você. Quantos aqui já fizeram planos, e essa pergunta é quase que redundante, é unânime a resposta. Você faz planos para a sua vida financeira, dizendo: olha, eu preciso comprar, eu preciso terminar um curso de faculdade. Quantos aqui sonham com faculdade aqui? Levante sua mão, quero saber. Quantos? 1, 2, 3 pessoas, 4. Fizeram vestibular? Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Sonho sem atitude é devaneio. Você não fez o vestibular, como é que vai entrar na faculdade? Você não canta, você não diz que primeiro você dá o passo e depois Deus põe o chão? Queridos, eu vou dizer algo para você, testemunho meu. A minha família tinha inveja de quem era pobre. Sabe o que é? Nós olhávamos o pobre de baixo para cima. Eu falo isso, gente, porque é uma verdade. Quantos aqui, talvez eu já tenha dito isso aqui. Quantos aqui já ouviram aquela cantiga? Era uma casa muito engraçada. Já ouviram? Essa casa existe, pastor, e eu morei nela. Moramos, eu e minha esposa. Moramos numa casa assim. Não tinha porta, não tinha janela, coisa parecida. Mas um dia eu resolvi fazer a diferença com a informação que me foi dada. Eu resolvi fazer a diferença com a informação que me foi dada. Deus tem propósito na sua vida, queridos. Ele tem um propósito na minha vida, ainda não se cumpriu 100%. Eu ainda tem coisas que Deus vai cumprir, e ainda tem coisas que Deus vai cumprir na sua vida, mas você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. Um dia eu entrei em uma igreja e Deus começou a transformar a minha vida. Deus falou para mim que ia fazer de mim uma bênção. Você é uma bênção? Amém. Deus falou para mim que ia fazer de mim uma bênção. E eu comecei a acreditar nisso. Comecei a colocar em prática nisso.
A minha família dizia que nós éramos pobres, que nós não conseguíamos, que nós não íamos além. E eu dizia, eu sou uma bênção, eu vou ir aonde Deus quiser que eu vá. Para resumir a história, queridos, eu fiz um vestibular, passei, consegui bolsa para estudar, me formei, sou engenheiro de controle e automação, mas eu só fiz isso, ou melhor, Deus só fez isso na minha vida porque eu sonhei e coloquei em prática aquilo que Deus colocou no meu coração. Projeta para mim aqui, Jeremias 29:11. Você conhece esse texto, mas eu quero que você entronize, que você absorva esse texto para você. Esse é o pensamento do Senhor para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que esperais. O que é que você espera? É se formar, faz um vestibular e o Senhor vai agir na sua vida. Eu falei que não ia gritar. Meu Deus, não consigo. Queridos, porta em ruínas significa vulnerabilidade, significa quebra, não precisava nem dizer isso. E nós nos tornamos presa fácil quando nós estamos vulneráveis, não é verdade? Somos presa fácil. Lugar que não tem porta, que tem fresta, que tem brecha, é onde o inimigo entra, é onde o inimigo faz bagunça. Você sabe que o inimigo das nossas almas só precisa de uma brecha para entrar. Ele não precisa de uma porta escancarada. E às vezes nós damos brecha nas nossas finanças. E não é nem o devorador já está repreendido. Você é dizimista, não é? Não vem para o seu pastor, para a sua pastora dizer, pastor, ora para mim, para repreender o devorador. Não venha com essa lamentação. O devorador quem repreende é você. Dizime, é você. Não existe oração melhor para repreender o devorador. Quando nós oramos isso nos dízimos, na hora dos dízimos e das ofertas, nós só estamos confirmando aquilo que já está sendo feito. Porque você já fez esse ato. Mas agora, existem coisas nas nossas vidas que acontecem por causa da nossa má administração, por causa da nossa falta de organização, por causa do nosso jeito impulsivo. Eu já ouvi alguém falando e treinando, dizendo, olha, quando você for fazer a sua compra do mês, nunca vá com fome, né? Você já ouviu isso? Porque você compra tudo aquilo que você não precisa. Tudo aquilo que você não precisa, você compra quando você está com fome. Você vê doce, coisa que não vai ser sustento. E tudo isso é falta de sabedoria. E é onde nós começamos nós mesmos a abrir brecha. Quantas vezes compramos, eu conheço pessoas, principalmente, está meio empate aqui, 50% homem, 50% mulher, tá? Mais ou menos. É que normalmente tem mais mulher no culto do que homem. E aí eu fico com receio de falar. Mas eu conheço mulheres, pastor, que parece uma centopeia. Tem 100 pés. Sim. Porque você abre o armário dela, tem no mínimo 50 pares de calçado. Ficou brava comigo, pastora? Às vezes eu tenho medo do apedrejamento, é verdade, né? De repente o pessoal fala, não, nós estamos na antiga aliança, vamos apedrejar ele ali fora. E logo hoje eu não trouxe nenhum dos seguranças lá, nenhum, logo hoje. Age no impulso, sabe que não precisa. Eu não sou uma boa, a minha esposa diz assim, você não é uma boa pessoa para falar disso, porque você é o único homem que tem mais do que 2 pares de sapato. E não é verdade. Tem homem, tem homem que é centopeia também, mas eu vou defender nós pastores, nós ganhamos, queridos. E daí o que nós vamos fazer? Não é?
né? Nós ganhamos, nós não gastamos. Mas é óbvio que é uma brincadeira, queridos. Tanto nós homens quanto mulheres, às vezes nós agimos com descontrole. E daí queremos culpar o Satanás, que estava até dormindo naquele dia que você gastou além. Estava até de férias lá no Rio de Janeiro aprendendo. Estava passando férias lá em Brasília aprendendo como dar golpe, né? É assim, tem um irmão lá que diz que o diabo tira férias no Brasil, aprende cada coisa aqui que nem ele acreditaria que fosse capaz. É verdade, o brasileiro tem uma arte tremenda para dar o golpe, enganar. Onde o inimigo age, queridos, onde nós temos dívidas acumuladas, desestrutura a nossa fé. E somos nós os causadores. Quando nós temos dívidas acumuladas, nós paramos de crer. Nós pensamos, olha, não vai ter jeito mais. Eu não vou conseguir pagar. Você fala isso ou não? Não vai dar, eu não vou conseguir. E você, eu tenho certeza que você já aprendeu aqui que há poder nas suas palavras. Alguém ensinou aqui que você tem que abençoar a sua carteira. Há poder nas suas palavras e você diz, eu não vou conseguir. O inimigo age quando há dívidas acumuladas, quando há consumo descontrolado, quando há falta de planejamento, quando há falta de fidelidade a Deus. Quando tudo isso acontece, queridos, você entra em ciclos repetidos de escassez. Você entra em ciclos repetidos de escassez. E aí você fica com medo, fica ansioso, fica com ansiedade. É a doença do século, não é, Simon? Não é? A ansiedade. Esses dias eu estava, e outra, até quem é profissional nessa área, esses dias eu estava falando com uma, como que é o nome da psico o quê? Não, psicoterapeuta, exatamente, obrigado. Com crise de ansiedade. Nós não somos super-homens, ninguém está livre, né, de passar por um perrengue, porque tá todo mundo ansioso, e muitas pessoas estão assim por causa da sua vida financeira. Talvez algumas pessoas aqui estejam pensativas quanto a isso. Estão talvez com a vida, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo fiéis, estão ansiosos, estão presos dessa maneira, dessa forma, pensativos, pensando, o que eu vou fazer? Todos nós passamos por isso, queridos. Nós não somos de aço, mas eu quero dizer algo para você que está em Filipenses 4:6. Projeta para mim, amado. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Pois é. Quantas vezes você orou para Deus abrir a porta? Você já orou para Deus abrir a porta? Sim ou não? Quantas vezes você orou para um melhor cargo no trabalho que você exerce? Você orou, sim, você orou. Mas quantas vezes você orou para Deus te dar sabedoria para você administrar as coisas que Ele coloca na sua mão? Quantas vezes você pediu para Deus te orientar naquilo que você está querendo comprar, naquilo que você sonha, seja no carro, seja sei lá, no que for, queridos. Quantas vezes? São poucas as vezes, mas o aconselhamento bíblico é esse: não fique inquieto. Antes, pede para Deus. Seja a tua oração conhecida diante dEle, sempre com ação de graça, sempre sendo grato. Sabe o que é sempre ser grato? É quando Deus te disser não, você celebrar por isso. Quando Deus disser não, você não vai comprar, você não precisa desse financiamento. É você celebrar por isso. Sabe por quê? Porque quando Ele disser sim, a festa vai ser maior ainda. Vai ser maior ainda. A restauração começa, queridos, com a direção que vem do alto. Veja o que aconteceu com Neemias.
Neemias, ele tem notícia do irmão dele que traz notícia de Jerusalém. Na hora ele quer fazer alguma coisa. Quantos de nós não somos assim? Não é? As pessoas batem na nossa porta e dizem: ô irmão, me dá uma carona até lá. Você não mede esforço, né? Entra para dentro do carro e pá, vai embora. Rapaz, se eu falar para você que uma vez eu cheguei a fundir o motor de um carro por não obedecer a Deus. Né? As pessoas vêm e dizem: ah, faz isso para mim, faz aquilo, e você quer fazer no impulso. Ah, eu sou o bom samaritano. É nada, você só é um emocionado. Um emocionado. Nem orou, dizendo: Deus, será que eu posso fazer? Será que eu não vou apertar? Às vezes: ô irmão, eu estou precisando de um dinheiro emprestado aí. Você: opa, eu tenho esse mês, sobrou, eu vou emprestar. E quando vê aquele irmão está numa ruína, não te paga. E daí, isso normalmente acontece com os homens. Os homens recebem mais pedidos de empréstimo do que as mulheres. Sim ou não? Sim? É porque os homens são mais bondosos de coração. Estou com medo dos olhares da pastora. Mas eu vou dizer algo para você. Nós agimos, queremos ser o bom samaritano. E depois a dona encrenca quase mata nós. Sim ou não? Quase mata. Falando: eu te avisei. Está vendo? Por que você fez sem me consultar? Por que você não orou? Por que você... E nós nos enfiamos em problemas. Você acha que esse sentimento não... Bom, está descrito isso na Bíblia. Neemias teve um sentimento de querer fazer algo imediatamente, só que o que ele faz primeiro? Ele ora, jejua, ele tem o conhecimento, segundo a Bíblia, no mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, ele começa a orar e a jejuar. Quantos minutos depois ele recebe a resposta de Deus e vai fazer? Quantos minutos depois? Quantos dias? Quantos meses? Pastora, é isso aí. 4 meses depois, quase 5, é que ele vai agir. O nosso problema é o nosso imediatismo, e é isso que nos deixa ansioso. Imagina ele orando, dizendo: não, Senhor, eu confio. Tu és fiel em todo tempo. Se não é para mim agir, eu espero a ordem de comando. Eu espero a voz de comando. Eu vou começar a orar. Olha, queridos, aqui tem um segredo milenar bíblico para você. Quando você tiver um desejo no seu coração, seja o que for, de coisas simples a coisas extraordinárias, começa com jejum e oração. Coloca diante do Senhor a sua súplica, a sua petição, e eu tenho certeza, Ele não tarda nem pouco falha. Na hora certa Deus vai dizer para você: vai, a bênção é tua, conquista, porque os pensamentos deles são de bem e não de mal. É isso que nós aprendemos. Neemias buscou planejamento, buscou sabedoria, buscou direção. E a restauração, queridos, não começa agindo com as mãos, começa com a oração. A restauração não começa na terra, a restauração começa no céu. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: a restauração começa no céu, e a sua já começou. Se você crê isso, adora o Senhor. Aleluia. Muitas vezes não falta emprego, muitas vezes não falta dinheiro, falta sabedoria. Falta sabedoria. Você já orou para Deus pedindo sabedoria? Já orou? Projeta para mim aqui, querido, Tiago 1:5. Você diz assim: mas eu não sei como administrar, eu não sei como fazer, eu não sei o que eu faço. Está escrito aí, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria,
Isso não é para quem está aqui, é para o pessoal que não veio hoje, né? O pessoal que está aqui é sábio, mas é bom você saber isso para avisar eles, os desavisados. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você já recebeu algo de alguém que depois disse, mas eu te dei aquele dia, aquele negócio? Já? É terrível isso, né? Ser jogado na nossa cara. Deus não joga na nossa cara. Deus, Ele dá liberalmente, e Ele não escolhe para quem dá. A palavra diz que se você pedir a Deus, Ele dá a todos. Eu tenho certeza que eu estou no meio desse todos aí, não é possível que eu estou de fora. Você está dentro disso. O que falta, às vezes, é sabedoria, e você tem que pedir aonde é a fonte de sabedoria, é em Deus que você tem que pedir. Você tem que confiar, entregar, você tem que entregar ao Senhor e confiar. Salmos 37, 5. Dá uma olhada nesse salmo aí, 37, 5. E você vai ver. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará. O nosso problema é isso. Nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos estar no domínio, na direção de tudo. Principalmente os homens, né? Eu já dei uma apertada nas mulheres que compram muito sapato. Agora vou apertar nos homens que querem ter o domínio de tudo. Querem ser controladores. E controlar tudo, queridos, não é confiar em Deus. Sabe que eu fico pensando nas lições que Jesus deu nos discípulos. Quando ele estava no barco, os discípulos estavam no barco no meio da tempestade, o que eles podiam controlar ali? Situação total de impotência, não poder fazer nada no meio do mar, no meio de uma tempestade. Você já pescou em alto mar aqui? Já? Ninguém pescou em alto mar? Ó, pastor, enfrentou tempestade? Já? O que você fez? Se arrependeu dos pecados, dobrou o joelho, falou, Senhor, misericórdia. Não, estava tranquilo? Tá, é. Um dia eu fui pescar em alto mar, nunca mais vou. Em nome de Jesus, não me convide. Amigos, 2 horas e pouco para dentro, e eu pensando assim, não, eu sou um bom nadador, eu consigo nadar 30 segundos, 1 minuto e meio, 3 horas, nadando, só aquele, não vou falar, tem um aí que nadou, entre tubarões, está na internet, procura ele lá, né? O bicho é bom de nada, mas eu quero dizer algo para você, às vezes, de tanto nós sermos manipuladores, querer ter o controle de tudo, é que Jesus nos leva para o meio da tempestade. Você prefere confiar ou prefere ir para o meio da tempestade? Ai, pastor, eu já estou no meio da tempestade. Vai ter que aprender a confiar de aqui em diante. Não tem o que fazer. É Ele que acalma o vento. É Ele que cessa, que acalma o mar. Amém? Eu quero dizer algo para você que acontece quando você ora e quando você confia. Deus levanta pessoas para te ajudar. Sim ou não? É verdade ou não? Deus às vezes manda a provisão de onde você menos espera. Mas uma coisa que eu quero que você saiba, nós somos a igreja do Senhor, sim ou não? Nós somos uma família, sim ou não? E se nós somos uma família, nós não estamos sozinhos. E eu quero que você incomode quem está do seu lado, dá só uma cotoveladinha de leve e diz assim, você não está sozinho. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Quando Neemias começa de fato a construção, você vê que Deus, a mão forte do Senhor faz com que ele receba recursos, ele receba ajuda, ele é um impulsionador. Se você parar para observar, tinham famílias que estavam dentro de Jerusalém, na frente da casa delas, tinha muros derrubados,
tinha pedaços a ser construídos. E o que eles estavam fazendo? Todo dia de manhã, levantavam, iam tomar chimarrão, olhavam para o muro, o muro está quebrado. E entravam para dentro, continuavam os seus. E quantos muros quebrados estão na nossa frente? Quantas coisas precisam de restauração que a gente olha e fala, está quebrado. Neemias chega lá e começa a intimar eles. Fala, e aí galera, até quando vocês vão ficar olhando para os muros aqui e não vão fazer nada? Vamos! E a história diz que cada família que estava de frente a uma parte destruída do muro, começou a se mobilizar, e eles mesmos foram os responsáveis por reestruturar aquilo que havia sido derribado, naquilo que estava na responsabilidade deles. O que eu quero dizer para você, queridos, é que Deus tem milagres extraordinários na sua vida, mas o que é sua responsabilidade é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. O que está nas suas mãos é você que tem que fazer. Deus vai usar pessoas, mas tem coisas que é você que tem que fazer. E Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Deus é contigo. Você sabe dizer isso? Pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga, Deus é contigo. Agora, mais uma coisa que eu quero que você entenda. A porta restaurada simboliza libertação. Simboliza liberdade. A porta do cárcere restaurada simboliza provisão. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa, queridos, imagina algo trancado, algo que não flui, algo que não entra, que não sai, que não tem o que fazer. Precisa de restauração. Quando as coisas forem restauradas na sua vida, vai fluir. E eu quero falar especificamente sobre a sua vida financeira. As coisas vão fluir na sua vida financeira. Sabe o que é fluir? Não é reter. Fluir não é trancar. Fluir não é segurar. Podia ministrar aqui sobre o Rio Jordão e o Mar Morto, mas o pastor disse que hoje não é até a meia-noite. E eu quero encerrar. Quero deixar uma palavra no seu coração a respeito de provisão, a respeito de restauração, a respeito de milagre. E eu não sei se nós podemos adorar o Senhor mais um pouco, podemos? Se o Ministério de Louvor pudesse se posicionar aqui. Quando Deus restaura, queridos, a porta, aquilo que faltava começa a vir. Você acredita nisso? Olhe para mim. Quando Deus restaura, aquilo que era escassez começa a ser abundância na sua vida. Quando Deus restaura, aquilo que era impossível, sabe? Queridos, você já ficou surpreso com alguma coisa? Que você olhou e ficou de boca aberta, inacreditando naquilo que havia acontecido? Quando Deus faz, são essas coisas que acontecem na sua vida. Deus, ele tem uma forma diferente de agir. Na nossa vida nós aprendemos lições todos os dias. Quando nós estamos na escola, estudando, na faculdade, nós aprendemos lições, matérias, e quando nós deveríamos ter aprendido, vem então algo para nos provar, que é a prova, o teste final, sei lá como que você chama, não é? Não é assim? Com Deus é diferente. Com Deus, primeiro Ele nos coloca na prova, e não adianta você dizer assim, não, Deus não nos coloca na prova, é coisa do inimigo, fala isso para o Espírito Santo que pegou Jesus e levou ele para o deserto. Deus nos coloca na prova. Só que depois que nós passamos a prova, é que nós aprendemos a lição. Às vezes nós precisamos passar provas na nossa vida financeira, e é com dor que eu falo isso. Sabe por quê? Eu estou aqui e você está ouvindo um pastor, uma vida
alguém que também já passou por diversas provas, diversas provações, privações. Eu já cheguei a estar passando necessidade, queridos, trabalhar e não receber. Eu já passei, a minha esposa já grávida teve que trabalhar, e quando chegou no final do dia não recebeu também. Isso aí nós, Deus, como é que pode? Nós somos seus filhos, nós estamos na sua casa. O que é que está acontecendo? É que Deus nos leva a certos desertos para provar o que há no nosso coração, se o nosso coração está no dinheiro ou se o nosso coração está naquele que é dono do ouro e da prata. Mas eu sei que nós precisamos de provisão diária, e ninguém gosta quando faltam as coisas, não é verdade? Se você pudesse colocar de pé, e eu quero que você projete aqui para nós encerrar, Salmo 23 e versículo de número 1. Antes de nós adorarmos, se você tem falta de alguma coisa, eu quero que você fique com esse versículo aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso? Diz isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala isso com propriedade, põe a mão no seu peito, toma posse desse versículo e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escute, queridos, para que essa palavra seja verdade na sua vida, está mais na cara do que barba. Ele precisa ser o seu pastor, e o pastor é quem conduz, e o pastor é quem aponta a direção. É o pastor que diz se você está na hora de pastar, de beber água ou não. É o pastor que decide. O controle tem que estar na mão dele, o cajado está na mão dele. É ele que tem que te conduzir. Você tem que estar na dependência dele. Escute, com as forças naturais, Neemias não restauraria nenhuma das portas, nem um pedaço de muro, mas com a ajuda do Senhor, Jerusalém foi restituída por inteiro. Eu sei, você já foi restituído em várias áreas da sua vida, mas você precisa dessa palavra, você precisa dessa restituição, você precisa de um milagre do céu. E se isso é verdade, você precisa disso, eu quero que você adore o Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui na frente e diga: Senhor, eu preciso de uma provisão, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo extraordinário na minha vida financeira. Eu sei que tem pessoas aqui, já entraram até em campanha, e eu quero dizer, hoje pode ser, e eu profetizo sobre a sua vida, um marco na história das suas finanças. Ele abrirá a janela do céu e você vai receber a bênção.